Aí, minha gente, fazer uma conversa aqui rápida sobre o nosso último post, falando da importância de nós vivermos os processos terapêuticos, muita gente corroborando, contribuindo, e eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender que há processos terapêuticos formais, né, que nós procuramos, profissionais, que é importantíssimo. A terapia ela tem uma missão muito importante na nossa vida. Como eu disse no post, a felicidade não é o principal objetivo. A primeira coisa que nós queremos quando nós entramos dentro de um processo terapêutico é justamente harmonizar a nossa história. Porque não é fácil, né? A gente ser quem a gente é, com todos os traumas que tem. Eu costumo dizer que neste mundo não há um ser humano incoerente. A coerência é sempre um resultado daquilo que a gente conseguiu organizar. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu a considero incoerente, eu estou fazendo um raciocínio a partir da minha coerência, daquilo que eu considero coerente. Mas pode ser que ela, e quase sempre é assim, é o máximo que ela está conseguindo organizar de si. É o máximo que ela está alcançando de tudo aquilo que foi dado a ela. Porque a vida é um resultado. Quando você olha para mim, você está vendo um resultado que você desconhece o processo que me trouxe até aqui. Claro, as pessoas que me viram crescer, que de alguma forma participam da minha intimidade, participaram, conheceram os momentos cruciais da minha vida, o que de mais importante eu vivi, de alguma forma conseguem me ajudar a elaborar, né, uma compreensão de quem eu sou. Mas quem me encontrou de repente não tem a menor ideia do que eu passei para ser quem eu sou, ou o motivo das minhas incoerências, né? Ou os motivos dos meus deslizes. Ainda agora estava conversando com uma pessoa e a gente falava justamente sobre o resultado que a gente consegue alcançar de nós diante daqueles que nos observam. Muita gente nos olha e nos imagina. E geralmente nos imagina. Vou pegar o microfonezinho aqui para ver se melhora o som. Geralmente nos imaginam melhor do que somos ou nos imagina muito pior. Então, nem sempre o que o outro imagina de mim corresponde àquilo que eu sou. É sempre um aprisionamento. Quando eu sou imaginado por alguém, ou eu sou imaginado muito melhor do que eu sou, ou eu sou imaginado muito pior do que eu sou. Nos dois lugares é difícil de viver, é desagradável estar. Então a gente precisa, de alguma forma, ser visto como a gente é, né? E isso nem sempre é possível. A terapia nos ajuda a chegar a esse entendimento, Eu sou isso. Tenho capacidades, tenho limites, e muitas vezes eu não sou capaz de organizar isso sozinho. Por isso que o processo terapêutico formal, ele vai me ajudar. Um bom terapeuta é aquele que vai saber ouvir os meus silêncios, vai saber juntar as peças do quebra-cabeça daquilo que eu consegui falar, porque nem tudo eu consigo falar. Nem tudo eu sei dizer. Eu me lembro que quando passei, né, pelo processo formal de terapia, foi dentro do seminário. Eu me recordo a grande dificuldade que eu tinha de falar sobre mim. Não era simples, não era fácil chegar ali e me mostrar diante daquele homem que me ouvia. Então eu me lembro, hoje ele é até bispo, Dom Wilson, ele era padre na época, e eu me lembro que ele tinha uma escuta muito qualificada. Que o terapeuta, a primeira coisa que ele precisa aprender é ouvir, né?
nós vamos geralmente com muita sede de falar, mas nem sempre nós falamos o que nós precisamos falar. Muitas vezes nós vamos ocupar o tempo ali da terapia ou falseando, mentindo, às vezes lucidamente mentindo, ou às vezes inconscientemente também mentindo. Que a gente não sabe muitas vezes o que a gente precisa dizer. Então o terapeuta vai ouvir aquilo que eu não digo, aquilo que eu não sei dizer. Ou então, a partir do que eu sei dizer, do que eu sei elaborar, ele vai me ajudar a entender. E como é que o processo de terapia me ajuda? Porque ele, de alguma forma, vai me dar um entendimento que facilita a minha lida com aquilo que eu sou, com o ser que eu sou. Eu me lembro que, ao longo da minha vida, muitas vezes eu tive algumas revelações. Isso não é sobrenatural, viu? Pelo amor de Deus. Revelações no sentido de repente, vinha aquele insight, né? Nossa, entendi. O porquê de muitas vezes eu ser ciumento, de muitas vezes ser possessivo, o motivo de muitas vezes ser inseguro. Porque às vezes a gente é inseguro e não sabe por quê. Às vezes a gente é ciumento e não sabe por quê. Às vezes tem uma necessidade de acumular bens materiais e não sabe por quê. E de repente o terapeuta vai nos ajudando a ter esse entendimento. Ou então você tem os insights e você vai formulando uma nova compreensão mais lúcida. Nossa, faz sentido isso. Porque o que muda, minha gente, quando a gente sabe? Você tem a possibilidade de interferir. Porque quando eu sou e não sei por que sou, eu sou escravo daquilo que eu não sei. Muitas vezes eu posso estar aqui agindo no dia de hoje com motivos muito presos ao meu passado. Então, quando eu não esclareço isso, eu não consigo alterar no dia de hoje o que eu preciso alterar no meu comportamento, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de falar e agir. Quando eu sei, eu tenho a possibilidade de alterar. Não significa que necessariamente eu vá alterar, mas já é um passo, né? A consciência iluminada já é um passo para a mudança. Eu não posso esperar, por exemplo, que um alcoólatra comece o seu processo de recuperação sem que antes ele reconheça que ele é alcoólatra. Então, o primeiro passo para deixar de ser alcoólatra é ser consciente do problema que tem. Quando eu não sou consciente do problema que tem, o problema me domina. O problema passa a exercer comando sobre mim. Por exemplo, quando eu sou egoísta, muitas vezes o meu egoísmo está associado a alguma carência que eu vivi na minha infância, alguma restrição que eu vivi e que eu não soube organizar naquela época, porque eu não tinha entendimento suficiente para isso. Olha como é interessante, né? Quando eu sou capaz de entender o que o outro está me oferecendo, eu posso elaborar melhor o que o outro está me oferecendo. Quando eu não tenho condições de elaborar, o que o outro me oferece vem tudo para dentro de mim. Eu não sei, nessas muitas andanças, em algum momento, eu falei sobre isso na semana passada. Acho que foi na peregrinação, numa missa, isso. Eu dizia que quando alguém me oferece um motivo para eu odiar, e se eu sou livre, se eu tenho uma boa relação comigo, se eu já experimentei com profundidade a oportunidade de saber quem eu sou, quando o outro me oferece o seu ódio, eu tenho duas possibilidades. Ou eu odeio como resposta, né? Ou eu vou neutralizar aquele ódio que ele está me oferecendo, não permitindo que o ódio dele venha morar em mim. Nossa, mas exige muita maturidade emocional, espiritual, para não receber o ódio que o outro está me oferecendo. Por que hoje em dia
as pessoas brigam com tanta facilidade. E a gente tem percebido muito isso. É que as pessoas estão cada vez mais impacientes, mais odiosas, né, digamos assim. Porque nós somos muito reativos. Nós não temos um dia a dia que nos faça ser reflexivos. Somos reativos pelo estilo de vida que nós temos. Quando o outro me oferece um ódio, eu naturalmente devolvo com ódio. Mas quando eu tenho um controle emocional bacana, o que eu vou fazer com o ódio dele? Eu vou pensar, vale a pena aceitar este ódio que ele está me oferecendo? Vale a pena eu receber o ódio que ele está me dando? Vale a pena eu guardar dentro de mim o ódio que ele está me oferecendo? Então, se eu tenho ali liberdade de escolher, eu vou recusar o ódio dele. Mas para isso eu terei que estar muito dentro do processo de decisão, né? Então, quando eu não tenho, quando o que me traumatizou no passado, ou quem está no comando é o menino que em mim não está curado, é bem capaz que eu aceite a ofensa do outro, que eu guarde a ofensa do outro, que eu registre o ódio do outro e passe a morar dentro de mim. Agora, se eu estou livre para não aceitar o ódio, por quê? Me autoconheço, faço uma diferenciação. Quando não é um menino ferido que está no comando da minha vida, eu vou descartar o ódio dele imediatamente ao receber. Este é o processo normativo, minha gente, que todo processo terapêutico vai nos ajudar a viver, que é de autoconhecimento, que é de autoentendimento. Vocês podem estar pensando, o que um padre fica falando sobre isso? Porque eu não consigo entender, eu não consigo imaginar um processo de conversão que esteja desvinculado do processo do autoconhecimento. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós estamos entrando na seara do autoconhecimento. Qual verdade a que Jesus refere? A verdade da vida, de tudo aquilo que me envolve, o sentido da minha existência, mas, sobretudo, a minha verdade pessoal. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o porquê de o ser humano que eu sou hoje responder desta forma aos estímulos que recebe, né? A conversão, ela é justamente um processo de autoentendimento, que é quando eu começo a ter liberdade de alterar o comportamento pecaminoso. Na teologia, a gente aprende que para ser pecado é preciso que exista uma matéria grave, né? Algo grave, que foi feito, que foi dito, que foi pensado, atrelado a um processo de liberdade. Então a pessoa foi livre para fazer aquilo. É por isso que a justiça social, civil, né? Essa que é aplicada todo santo dia ou que deixa de ser aplicada entre nós, tem muita relação com as regras religiosas. Você vai ver que há um atenuante para um crime que foi cometido sob o ímpeto da ira. Quando um advogado, com seus argumentos, consegue convencer o júri ou o juiz, ou os dois juntos, né, de que aquela pessoa assassinou uma outra porque estava sem controle de si, naquele momento estava completamente tomada pelo ódio, pela ira, na verdade, o que o advogado está convencendo o juiz e o júri? É de que aquela pessoa não foi livre o suficiente para cometer aquele crime. O crime não deixa de existir, mas quando consegue convencer juiz e júri disso, a pena fica menor, né? Então a mesma coisa é a gente, dentro do processo religioso.
Quando nós estamos vivendo sem liberdade, que responsabilidade eu tenho? É por isso que, quanto mais eu me conheço, muito mais eu me torno responsável pelos erros que eu cometo. Aí vem a outra parte do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha que interessante. Então o autoconhecimento vai me gerar problemas, mas são problemas bons. Eu vou ficar mais responsável pelo que faço. Eu estarei mais inteiro naquilo que faço. Eu terei mais condições de reconhecer quando erro. Eu terei mais facilidade de lidar com o meu erro. Por quê? Porque o autoconhecimento é libertador. E ele gera conversão por isso, porque ele vai aumentar o meu nível de liberdade. Liberdade interior, minha gente, que é aquela principal, né? A liberdade interior é que me torna livre por fora. Quando eu sei quem eu sou e aprendi a lidar com o ser que sou, eu fico mais livre para tomar decisões, para mudar a minha vida, para mudar atitudes, pensamentos, sentimentos e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? A experiência do autoconhecimento não pode ser dissociada do processo de conversão. Por isso que a minha oração, ela sempre precisa ser desdobrada em reflexão. Cuidado com uma religião que só te faz rezar. Cuidado com uma religião que só te faz refletir. São as duas coisas, né? Eu preciso rezar a minha vida, e preciso refletir aquilo que a minha oração me revela. Porque toda vez que eu entro em estado de oração, o que acontece comigo? Eu fico em contato comigo, com a minha vida, com os meus sentimentos, com a minha história. E isso me ajuda muito. Me ajuda muito porque, ao tomar contato com a minha realidade, com a minha verdade, eu fico mais próximo de quem Deus é. É o texto que eu preguei, que eu postei ontem, da bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sim, eu vejo Deus quando me vejo. Porque Deus está em mim. Deus mora dentro de mim. E desvendar o sagrado que me habita é também desvendar o humano que sou. Processo formal terapêutico, quando um bom terapeuta nos ajuda a entender quem nós somos, a partir do que nós dizemos, mas também a partir do que nós calamos, né? Nem sempre eu vou ter coragem de contar, mas o bom terapeuta me ajuda a dizer, ou ele vai, de alguma forma, escutar o que eu não disse, ou então os outros processos, minha gente, que não são formais. A religião pode ser uma instância terapêutica, as amizades podem ser uma instância terapêutica. E no dia a dia, eu posso fazer uma experiência de autoconhecimento quando leio um romance, claro, um bom livro. Eu posso ter uma experiência de autoconhecimento numa conversa que eu faço, que eu tenho, um encontro com uma pessoa, um amigo sábio que eu tenho, que me ajuda a refletir, que me ajuda a pensar. Todos nós temos. Às vezes a gente procura menos essas pessoas porque, mais uma vez, volto a dizer, nós estamos muito superficiais e muito dispersos e dispersivos, enfim. Mas quando a gente tem bons amigos, boas relações de amizade, os amigos se encarregam de nos ajudar a viver o autoentendimento. Ter amigo é difícil, não é fácil, não. A gente tem muito conhecido, né? Como é que você sabe quem é seu amigo? É simples. Para quem você baixa a porta do seu castelo? Com quem você fala sobre você? Com quem você fala sobre a sua vida? O resto é conhecido.
Conhecidos, amigos. Amigos conhecidos. Mas a gente conta nos dedos quem são os amigos que a gente tem na vida. Carmen, muito obrigado. Você tem em mim um amigo. É o que eu tento ser. É o que eu tento fazer. Eu nunca saio de casa com o objetivo de prejudicar alguém. Eu nunca gravo um evangelho do dia ou a espiritualidade do dia com o desejo de fazer mal a alguém. Nunca dou o start inicial de um show, de uma palestra, de uma pregação, de uma celebração, com o desejo de fazer mal a alguém. Eu quero que todo mundo que me escute, que me ouça, que me veja, de alguma forma encontre em mim uma pessoa amiga. Mas a gente precisa saber diferenciar, né? No dia a dia a gente tem os amigos. A virtualidade nos permite, sim, uma relação amigável. Se você encontra no meu trabalho, se você encontra no meu ministério um valor para agregar à sua vida, se a minha reflexão lhe faz refletir, que bom, que maravilha. Se a minha música lhe ajuda a rezar, a refletir, que ótimo. Eu fico muito feliz que eu tenha a oportunidade de participar da sua vida. Mas não se esqueça de que você precisa do amigo do dia a dia, daquele que você encontra, daquele com quem você pode falar. E de vez em quando, né, dar uma volta, comer alguma coisa juntos, prosear, fazer uma viagem, enfim, aquilo que as nossas possibilidades nos permitem. É isso, minha gente. O ideal é que nós sejamos o tempo todo conscientes de quem nós somos, do que nós podemos, porque a terapia vai nos ajudar a chegar a essas respostas. Todo o processo terapêutico, quando bem vivido, quando bem experimentado, vai nos ajudar a entender quem nós somos. E nada pode ser mais precioso nesta vida, que é a única que nós temos, de acordo com a nossa crença, né? Há pessoas que creem em outras e está tudo certo. Nós que acreditamos nesta única vida, a oportunidade de ser quem somos, de fazer a vontade de Deus acontecer na nossa história, isso é lindo. Como é que você descobre a vontade de Deus na sua vida? Quando você descobre quem você é, para o que você nasceu, para quem você deve ser, com quem você deve ser. Perguntas fundamentais. Aí, se vamos ser felizes ou não, é só uma consequência. Costuma dar certo. Costuma ser muito, 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 muito facilitador de se chegar à felicidade, à experiência do autoconhecimento. Facilitadora, né? Se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são as minhas possibilidades, quais são os meus limites, eu tenho mais possibilidade de ser uma pessoa feliz. Porque serei menos escravo de mim, da parte oculta que muitas vezes me comanda. Eu não quero ser comandado pela parte oculta da minha história. Eu não quero ser comandado por aquilo que de mim eu ainda não sei. Por quê? Senão eu serei um peso para o outro. Eu nunca vou resolver os meus problemas. Eu sempre vou achar que o outro precisa resolver por mim. Não. Eu não quero ser esse peso para ninguém. A minha primeira responsabilidade na vida é dar conta de ser quem eu sou. Antes de ser um monte de coisa, antes de poder fazer um monte de coisa, eu preciso dar conta de ser quem eu sou. O resto é só uma mera consequência. Se serei feliz ou não, eu acho que serei. E sempre sou.
quando estou lúcido, ainda que eu sofra com os resultados da minha lucidez. Felicidade não é a ausência de conflito. Felicidade não é a ausência de problema. Às vezes eu estou conflituado, mas sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque o conflito me inspira a viver. Isso é ser feliz. É você estar confortável na pele que você tem. É você habitar bem o seu corpo, a sua história, o ser que você é. É isso, minha gente. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que você encontre em si diariamente os motivos necessários para você bem viver. Que você encontre em si os motivos necessários para bem viver com o outro e, sobretudo, para crer na vida, ter fé, ter esperança e viver aquilo que ela nos colocar, né? A vida, de vez em quando, nos coloca situações boas, de vez em quando ela nos coloca situações ruins. O importante é a gente viver o que ela nos oferecer. Até breve. Que Deus abençoe vocês.